E aí, você que tá ouvindo o EntreteneCast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa tão especial que é feito de fã para fã. Eu sou Estela Nunes. E eu me chamo JP Fonseca. No EntreteneCast falamos sobre o mundo do entretenimento e suas diversas nuances, tudo de forma descontraída e aprofundada. E o episódio de hoje é a parte 2 do nosso especial Animes e Mangás, um dos maiores fenômenos da cultura pop. E eu aposto que você já assistiu um anime ou leu um mangá, né? Quando você chegava da escola e corria pra ver o Goku metendo a porrada de alguém, aí sua mãe de fundo brigava pra você pelo menos tomar um banho. Ou quando você ia na banca de jornal comprar uma figurinha da Copa do Mundo e acabava se interessando por aquele quadrinho do Naruto. A cultura otaku dominou o mundo, e no episódio de hoje falaremos dos anos mais fundamentais para essa popularização estratosférica. E no episódio anterior, a gente falou de um monte de coisa. Indo das artes tradicionais japonesas que inspiraram os mangás, Passando pela crise de 29, Segunda Guerra, regime militar no Japão, e pousando com a chegada de vários animes aqui no Brasil nos anos 70. já viu que é coisa pra caramba, né? Então vai lá assistir o primeiro episódio pra não ficar perdido nesse daqui, beleza? Ô JP, então quer dizer que o primeiro anime de sucesso aqui no nosso Brasil foi Speed Racer? Exato. A gente não sabe ao certo em que ano ele chegou nas programações das TVs brasileiras, mas foi no finalzinho dos anos 60. Então, nos anos 70, Speed Racer e muitos outros animes estavam figurando nas televisões. Verdade, né? A década de 70 foi um pontapé para a popularização dos animes por aqui. Mas lá do outro lado do mundo, obras importantíssimas estavam sendo lançadas. Aqui, os animes em preto e branco já estavam perdendo espaço, com as principais produções já sendo coloridas. E uma outra escolha estética é notória: o afastamento gradual dos traços de Osamu Tezuka, que dominaram os animes nos primeiros anos das séries animadas. E se liga, doidão e doidona, que a gente falou isso no episódio passado. No finalzinho dos 60, começou uma onda de animes de esporte que se consolidaram de vez na década seguinte. Se hoje você gosta de Haikyuu, Kuroko no Basket e etc., agradeça a essa galera, pois eles trabalharam muito para essas obras correrem. E se liga nos principais destaques dessa época. Kyojin no Hoshi, de 68, acompanhava um time de beisebol que realmente existe, o Yomiuri Giants, mas os personagens eram fictícios. Mangás dessa série começaram a ser lançados em 1966, escritos por Ikki Kajiwara e ilustrado por Noboru Kawasaki. Kyojin no Hoshi foi, provavelmente, a primeira obra de esporte que fez sucesso no Japão. E a gente falou de Haikyuu, né? Se você é fã, agradece Attack No. 1, de 69, o primeiro anime de vôlei shoujo a fazer sucesso no Japão e na Europa. Shoujo é uma vertente de animes e mangás feitos para o público jovem feminino, geralmente entre 8 e 18 anos. Finalmente! Escrito, protagonizado e feito para mulheres, o anime conta a história de Kozue Ayuhara, uma estudante do ensino médio que se transfere para a academia Fujimi e tenta entrar para o time de vôlei da escola. Nessa mudança, Kozue acaba rivalizando com a estrela do time. Haikyuu se inspirou forte aqui, hein, galera? Escrito por Shikaku Urano, o mangá original foi produzido de 1968 até 1971, com sequências em 75. Já a série animada rolou de 69 até 71, com 104 episódios. Mas é claro que no meio de um movimento midiático existe um maioral, um mais brabo. E quando a gente fala de animes de esporte na década de 70, o brabo tem nome: Ashita no Joe. Escrito por Ikki Kajiwara e ilustrado por Tetsuya Shiba, Ashita no Joe é uma jornada difícil, pesada, uma odisseia sobre o lutador de boxe Joe Yabuki. Um jovem problemático, acostumado em arrumar brigas pelas ruas, que chama a atenção de Danpei Tang, um ex-boxeador que vivia na miséria. Joe não é um herói, muito menos uma lenda. Mas a mensagem da obra é clara. Não importa o que a vida faça com você, se levante. O anime trata de várias problemáticas encontradas dentro do esporte, como a falta de investimento, o fracasso, os altos e baixos da vida de uma pessoa comum, mas que dá tudo pelo esporte. Ashita no Joe ganhou diversas adaptações em animes, filmes e até live action. O mangá possui 20 volumes e foi lançado de 68 até 1973 e deixou como legado uma máxima que quase todos os shounens dali pra frente aproveitaram: jamais desista.
E não é só isso, mas deixa personagens extremamente complexos e um protagonista que marca quase todos os espectadores da obra. Ashita no Joe é considerado um dos clássicos da década de 70, além de ser um dos animes de esporte mais populares de todos os tempos. É esporte pra todo lado, maluco! Nem fala, deu até vontade de correr um pouquinho. Só dá uma segurada aí que ainda tem muita história pra gente contar pra galera de casa. Já vou ficar na moral aqui. Mesmo com tantos animes populares desse gênero, ele não foi o mais famoso durante os anos 70. Pode crer, o gênero que mais cresceu nessa época foi o mecha. Qual foi? Falei grego? Falou japonês de novo, mano. Vou traduzir para o brasileiro. Os animes de robô gigante. Ah, agora sim. E como a gente falou no último episódio, Osamu Tezuka, criador da primeira série animada do Japão, Astro Boy, praticamente criou o gênero mecha. E segue uma lista das obras que dominaram a década de 70 de vez. Mazinger Z, de 72, Zero Tester, de 73 e Space Battleship Yamato, de 74. Respira, Stella, deixa que eu falo agora. Pô, obrigada. Temos também UFO, Robô Grandizer, de 1975, Robô Combattler 5, de 76 e Chou Denji Machine, de 1977, obra que deu origem ao, provavelmente, anime mecha mais famoso até hoje, o Mobile Suit Gundam. Lançado no dia 7 de abril de 1979, aos 45 do segundo tempo da década de 70, o anime Mobile Suit Gundam revolucionou o gênero, criando um padrão que é seguido até os dias atuais. No ano de 0079 da Era Universal, o Principado de Zeon está em guerra com a Federação Terrestre, que possui colônias espaciais com equipamentos necessários para a vitória, os Mobile Suits. Mas para entendermos a importância da obra, é imprescindível a gente falar um pouco sobre a importância da ficção científica oriental. Pode não parecer, mas esse gênero dita moda até hoje. Obras como Alice in Borderland, da Netflix, o próprio Godzilla, Ultraman, Round Six e muitos outros são exemplos de obras conhecidíssimas atualmente. Mas vamos voltar lá para trás, analisando uma das obras mais populares da história, Godzilla. No último episódio, falamos sobre uma tentativa do Japão de limpar a sua imagem após o regime militar japonês, que se aliou ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial e dominou brutalmente diversos países do leste asiático. Mas e as obras que falam sobre as consequências da guerra sobre o povo? Godzilla representa a bomba atômica e seu poder destrutivo, criado 9 anos depois, num Japão que ainda se recuperava dos ataques em Hiroshima e Nagasaki. A indústria cultural foi moldando a obra ao longo dos anos, com blockbusters que se baseiam em uma porradaria geral entre monstros gigantes. Mas entendermos esse pontapé no audiovisual é essencial. Dentro dos animes, a ficção científica flerta demais com o cyberpunk, obras que se baseiam em futuros distópicos definidos como altamente tecnológicos e com baixa qualidade de vida. Uma crítica direta ao desenvolvimento do capitalismo tecnológico, principalmente no Japão. Akira, de 1988, é um dos exemplos clássicos de um cyberpunk de sucesso, unindo uma estética inacreditavelmente influente com uma história rica de críticas e análises sociais. Mas e aí, Stella? Posso explicar para o nosso ouvinte a relação de Mobile Suit Gundam, que mencionamos há pouco, com tudo isso? Por favor. O anime se sagra como uma animação que descreve conflitos e representa diretamente guerras num contexto intergaláctico, uma forma antitética de aproximar o espectador dessa realidade. E foi produzido em um momento que fez essas animações começarem a abordar temas parecidos, influenciando o cyberpunk e a ficção científica no geral. E os animes dessa época definitivamente não tinham características assim. Além disso tudo, Mobile Suit Gundam implementou lutas de robôs de uma maneira que marcou a indústria para sempre. Mobile Suit Gundam foi influenciado pelo início desse movimento e influenciou o mesmo permanentemente. E pelo jeito que a gente tá falando, dá pra ver que o anime foi um sucesso logo de cara, né? Né? Pior que não foi bem assim. Falando em português bem claro, o anime foi um fracasso de audiência. A obra original durou mais ou menos 9 meses. Infelizmente, o flop foi tão grande que o anime ia de arrasta com 39 episódios. Mas após renegociações com patrocinadores, foram feitos 43. E o autor,
Yoshiyuki Tomino até exigiu que o episódio 15 não fosse lançado internacionalmente, pois não estava no mesmo nível do resto do anime. Mas a reviravolta da franquia veio pouco tempo depois, com a Bandai comprando direitos de imagem e lançando uma série de action figures. Daí pra frente, maluco, foi uma explosão total. A franquia foi literalmente salva pelos bonequinhos dos personagens. Logo em 81, já foi lançado um filme, e existem diversas adaptações da obra até hoje. E chegou a hora de falarmos sobre a gigantesca década de 80. E, maluco, será que vai dar tempo no episódio? Tem que dar. Aqui, os animes futuristas e de esportes ainda estavam com tudo. Na verdade, a indústria como um todo, né, Estela? Total. Na década de 80, a produção de animes aumentou demais, com apelos comerciais como bonecos, revistas e etc. Olha a Mobile Gundam influenciando aí. Já em 1980, temos um remake de Astro Boy, que, como falamos anteriormente e no outro episódio, foi a primeira série animada da história do Japão. Um abraço pro Osamu Tezuka. Mas aqui nos anos 80, os shounen de luta começaram uma arrancada que nunca mais parou, com um destaque para um anime que introduziu uma das características mais importantes desse estilo, a energia vital. Hokuto no Ken, de 1984, foi um enorme sucesso de vendas no Japão e introduziu elementos que se tornaram um molde para esse gênero. Mas quem fala mais sobre isso é ela, com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, formada em cinema na Universidade Federal Fluminense, com sua pesquisa de TCC sobre animes e mangá. Quem conta essa história é Kari Obaka. Hokuto no Ken, ele foi muito importante em pequenos detalhes, assim, que ele trouxe, que ele acabou se tornando muito famoso. Essas coisas não necessariamente foi ele que criou pela primeira vez, mas é porque ele foi o primeiro com uma produção mais avantajada, assim, do que os anteriores, e foi o que se tornou mais famoso com essas características. Por exemplo, misturar os enfrentamentos físicos, né, soco-soco, bate-bate, com poder, que é uma coisa que depois é essencial para todos os outros shonens que vem depois. Para Naruto, é essencial para Bleach, é essencial para One Piece também. Isso é essencial para essa galera, é essencial para tudo que tem hoje também. E também essa coisa de que o poder que ele usava, se não me engano, já era, tipo, uma aura, assim. Era muito parecido com quando o Goku tá, tipo, ativando o Ki, que ele fica meio brilhantinho, assim, tá ligado? Era esses clichês, assim, de shounen, essas coisas mais estéticas, isso vem tudo muito de Hokuto no Ken. Além disso tudo, tem aquela ambientação em lugares não necessariamente urbanos, como as montanhas que aparecem na primeira abertura de Dragon Ball. Qual é, Estela? Já tá dando spoiler aí? Foi mal, foi sem querer. E como a gente falou, o elemento mais importante que Hokuto no Ken introduziu foi a energia vital. Você pode conhecer como Ki, Chakra, Haki, Nen ou vários outros. Acho que hoje em dia a gente não consegue pensar nos shounen de batalhas clássicos sem uma energia vital como um sistema de poder. Só porque você deu spoiler, eu vou falar antes de tu. Poucos anos depois, em 86, já foi lançado o clássico dos clássicos, provavelmente a franquia de anime mais popular de todos os tempos. Pô, só de falar eu emociono. Vai, cara, introduz aí. Escrito e ilustrado pelo lendário Akira Toriyama, foi lançado em 84 o primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball, na revista Weekly Shonen Jump. E já em 26 de fevereiro de 86, nascia o primeiro episódio da série animada de Dragon Ball. Ramon, solta o som aí pro povo de casa chorar. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Diversos clichês imprescindíveis dos shounens foram introduzidos em uma das obras mais influentes do mundo, como gritar o nome do poder antes de usá-lo, e o uso de transformações para ficar mais forte, algo que era presente nos mechas, mas sempre em máquinas. Perfeito!
Quem nunca gritou igual um maluco pra ver se o cabelo platinava e virava Super Saiyajin? Como o Dragon Ball é algo muito nostálgico e com uma história que vai se prolongando até hoje, por que a gente não fala do início de toda essa jornada? Son Gohan estava andando na floresta próxima à sua casa, quando encontrou um bebezinho que estava abandonado no meio do nada. Ele percebeu que o menino possuía uma cauda de macaco e logo do lado dos dois tinha uma cratera enorme com uma pequena nave no fundo. Son Gohan apelidou o menino de Son Goku e criou como se fosse seu filho. E o moleque era extremamente rebelde, tinha raiva de tudo e era muito difícil de cuidar. Mas em um passeio com o vovô Gohan, acabou caindo em uma cachoeira e batendo a cabeça. Assim, Son Goku se transforma em um menino completamente amigável e doce, mudando totalmente. O senhor treinou o menino com seus conhecimentos de luta, mas acabou falecendo e Goku cresce sozinho nas montanhas. O anime começa de fato quando Goku conhece Bulma, que conta pro menino sobre as lendárias esferas do dragão. É muito simples, só juntar as 7 esferas espalhadas pelo mundo todo e o dragão Shenlong aparece, realizando qualquer desejo. E daí pra frente, é história. Segue a lista de todas as sagas de Dragon Ball até hoje. Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super Heroes e mais recentemente, Dragon Ball Daima. Quem diria que esse bebezinho com cauda de macaco era um alienígena que ia se tornar um Super Saiyajin, ficar com cabelo azul e salvar o universo várias vezes? E, irmão, é a história que literalmente não acaba. Icário dá um exemplo que evidencia o verdadeiro tamanho da obra dentro da cultura otaku. Em 89, como mencionamos, a sequência Dragon Ball Z foi ao ar, sendo a fase de maior sucesso da obra que perdura até hoje. Até hoje inspiram muito os artistas de mangá de hoje em dia. Então, querendo ou não, quando você tá assistindo um anime shounen de hoje em dia, você tá quase que por osmose assistindo Dragon Ball também, Claro. Tá ligado? Porque todos eles se basearam um pouco no Akira Toriyama. E pouquíssimo tempo depois do lançamento da série animada de Dragon Ball, era lançado o anime Cavaleiros do Zodíaco. Você pode escolher os adjetivos: lendário, épico, apoteótico, atemporal. Nascia uma das obras mais importantes da história dos animes, inclusive aqui no Brasil. Vamos fechar os anos 80 com essa obra gigantesca de Masami Kurumada, que conta a história de 5 jovens órfãos que se tornam cavaleiros cósmicos com poderes lendários, responsáveis por proteger Saori Kido, a reencarnação da deusa grega Atena. Beleza que o início já é complexo. Papo reto. Com muita mitologia, histórias comoventes e, claro, muita porradaria, foi o anime que mais fez sucesso aqui no nosso Brasil. E essa jornada vai começar 3 anos antes do lançamento de Cavaleiros do Zodíaco. Dia 5 de junho de 1983, nascia a TV Manchete, emissora que faz parte do imaginário de muitos brasileiros criados na década de 80 e 90, além de ter sido muito importante para a popularização dos animes no Brasil. E o porquê? Bem, prepara suas malas que agora vamos viajar lá para os anos 90. A TV Manchete já era conhecida por exibir séries japonesas de heróis, como Jaspion e Changeman, além de ter transmitido animes no início da sua programação em 83. Lembra que a gente falou no episódio passado sobre as emissoras utilizando animes para preencher a programação? Mas foi em 1994 que começou a transmitir um desenho com um sucesso avassalador no Japão e na Europa. Os Cavaleiros do Zodíaco! E galera, saibam que desde que o projeto Animes e Mangás foi concebido aqui no Entretenicast, a gente estava extremamente ansioso para falar desse momento. Esse é o momento mais importante da história dos animes aqui no Brasil. E chegou um ano de Copa do Mundo, De eleição presidencial Fernando Henrique, presidente. e de despedida. que Ayrton Senna da Silva está morto. enquanto o país vivia quase todas as emoções que seus 365 dias puderam proporcionar, as crianças e adolescentes encontraram mais uma delas, a alegria, a mais pura emoção que segue intacta, protegida por um escudo moldado por nostalgia.
E este foi o primeiro fenômeno japonês a fazer um sucesso descomunal em terras verde e amarela, com músicas que emocionam até hoje, lutas inesquecíveis e momentos que marcaram a infância de uma geração inteira. Quem que cresceu nos anos 90 e não lembra do Seiya ganhando sua armadura de Pegasus? Após o sucesso absoluto, a TV brasileira investiu forte demais nos animes. A própria Manchete trouxe para a programação Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Super Campeões e vários outros. Uma história muito boa é que a Samtoy, licenciada da Bandai, aquela mesma empresa que fez os bonecos de Mobile Suit Gundam, sabe? Mandou uma proposta para todas as emissoras de TV aberta, oferecendo 50 dos episódios de Cavaleiros em troca de comerciais dos bonecos da série. E só a Manchete aceitou. Mal sabiam que foi uma pechincha. Pechincha nada, mané. A Samtoy vendeu foi boneco pra cá. Ei! Que isso, irmão? Foi mal. Me empolguei. Mas de fato, venderam bastante. Estima-se que foram entre 500 mil e 1 milhão de bonecos só em 1994. Tá louco. Mas esse foi o começo da queda da TV Manchete. Quê? Como assim? Ó, segura aí que já a gente conta essa história. Mas claro que com todo esse sucesso, a concorrência queria entrar na onda, né? Assim, em 96, o SBT trouxe Dragon Ball pra TV aberta, sendo esse o segundo impacto meteórico no imaginário dos anos 90. Cara, de verdade, pode até parecer papo de lerdão, mas se você nunca gritou um Kamehameha, você é maluco! E mais ainda, Dragon Ball é um dos trabalhos que deixou a dublagem brasileira em evidência no mundo inteiro, sendo um exemplo de excelência até hoje. A saga clássica foi dublada pelos estúdios Gota Mágica e ZPN Santos. Já a saga Dragon Ball Z foi dublada pela Alamo. E quando a gente fala de animes, não dá pra não falar das aberturas. A obra detém as aberturas que mais marcaram gerações aqui no Brasil. Já a Globo trouxe Sakura Card Captors e a Record trouxe Pokémon. A consolidação dos animes por aqui foi natural. Afinal, quase todos os canais de TV aberta garantiram umzinho pra chamar de seu. Todas as obras que a gente citou são sucessos de venda e audiência aqui no Brasil. E tudo isso acontecia enquanto lá na Terra do Sol Nascente, outros títulos importantíssimos estavam sendo produzidos. Claro que a gente deve enfatizar esse impacto nos anos 90 aqui no nosso Brasil varonil. Mas não dá pra esquecer das obras que estavam sendo produzidas e fazendo sucesso demais lá na Terra do Sol Nascente. Olha, eu sei que parece repetitivo, mas entenda o nosso lado, pô. A gente tá falando das 3 décadas que fizeram a cultura otaku se instaurar como fenômeno pop. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Ateliê do Podcast e @AudiolabUERJ. Lá, vocês vão ver tudo sobre as produções do nosso laboratório e todos os projetos do ateliê. Ok, o Jabá Time passou. Mas por que você disse que a gente tá sendo repetitivo? Porque, cara, os anos 90 não foram cruciais só pros animes por aqui. Nessa época, as obras mais famosas e aclamadas da história foram produzidas. E é no plural mesmo. Pois é o que a gente falou no finalzinho do último episódio. A década de 90 são os anos de ouro dos animes. Então, não fiquem bravos se a gente esqueceu o seu favorito, beleza? E logo no comecinho da década, o amor está no ar. Quer dizer, ainda não. Cara, você é meio maluquinho, né? Vou explicar pro pessoal de casa. Em 1990, era lançado um dos mangás mais bem-sucedidos de todos os tempos, o clássico Yu Yu Hakusho, de Yoshihiro Togashi. Já em 1991, foi o ano de lançamento de Sailor Moon, um verdadeiro fenômeno escrito por Naoko Takeuchi. Sem sacanagem, essas duas obras foram um estrondo no começo dos anos 90. Yu Yu Hakusho tem aquela abertura clássica do anime de 92. Essa ninguém esquece, a abertura Yu Yu Hakusho. Corre da cidade grande, tanta gente faz, estou só. E Sailor Moon foi um dos, e se não o maior shoujo de todos os tempos. Mas o que vocês não esperavam é que os 2 mangakás mais influentes do Japão iam se casar. É isso mesmo, os pombinhos se conheceram em 97 e já em 99 uniram oficialmente suas escovas de dentes. E para vocês terem noção do peso desse casal, Sailor Moon possui cerca de 9 adaptações diferentes, garantindo até um filme de quase 3 horas em 2023. Já Yu Yu Hakusho colocou Togashi no mapa, com um dos shounens mais originais e emblemáticos já feitos. Imagina a reunião de família desses dois. Pois é, e vale frisar que essas 2 obras foram muito grandes aqui no Brasil também, mas Sailor Moon tem uma história muito particular. Conta pra nós. Então, lembra que a gente falou sobre todo aquele sucesso de Cavaleiros ser o começo da queda da Manchete? Claro. Então,
Acontece que eles aceitaram aqueles 52 episódios que saíram quase de graça. O sucesso foi tão estrondoso que, para comprar o resto da obra, não ia ser tão barato. Já em 94, a Manchete não ia muito bem das pernas. A emissora tinha muitas dívidas e Cavaleiro deu praticamente uma sobrevida para a rede. Assim, a Manchete teve que se ancorar nos famosos reprises e nos filmes de Cavaleiros, mas não foi o suficiente. A grana começou a cair mais uma vez. Com isso, a Manchete precisava de mais um milagre, e Sailor Moon estava fazendo a Toei Animation nadar em dinheiro no Japão. Mas claro que tinha um porém, o anime era feito e protagonizado por meninas, mas em vários países a obra vendia para o mesmo público de Cavaleiros. Ou seja, a Manchete precisava de um tiro certo, e esse já estava muito na mira. A animação fez até que bastante sucesso. Já os produtos... Galera, os produtos encalharam. E a revista Ken deu uma explicação muito boa. Abre aspas. A maior parte do público era formado por garotos envergonhados que não gostavam de admitir que adoravam assistir um monte de mulheres salvando o dia. Fecha aspas. A Manchete tentou comprar mais episódios, mesmo com os brinquedos encalhados, mas eram caros demais. Assim, menos de um ano após a estreia, Sailor Moon foi cancelada. Dos 200 episódios da obra, só foram exibidos 46. E após mais uma tonelada de reprises de Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete fechou as portas no ano de 1999. É uma pena, né? A obra fez tanto sucesso, mas a gigantesca masculinidade frágil fez ela não ter o reconhecimento que merecia por aqui. Total, mas isso não apaga em nada o tamanho da obra de Naoko Takeuchi, até porque nos anos 2000... Olha o spoiler, menina! Isso aí vai ser só na parte 3... Olha o spoiler, cara! Pô, a gente é fogo! Mas com tanta história pra contar, era óbvio que teria parte 3, né? Mas segura aí que ainda não acabou. A gente tanto falou que os animes de esporte continuaram com tudo nas décadas de 70 e 80, mas aqui foi lançado um dos maiores e melhores animes de esporte já feitos. Legal que foi feito com um jornalismo totalmente imparcial. Não deu pra esconder, sou muito fã. Justíssimo! Em 1993, era lançada a série Slam Dunk, adaptação do mangá de 1990, escrito e ilustrado por Takehito Inoue. Nela, acompanhamos o time de basquete do Colégio Shohoku, onde o novo integrante Hanamachi Sakuragi era um moleque meio delinquente, mas acaba entrando no time por influência da garota que ele tava afim. E toma mais um clichê dos animes de esporte. Assim como Attack No. 1 e Haikyuu, o jovem rivaliza com a estrela do time. E essa aí é pra galera do esporte. Vocês notaram nos anos de lançamento de Slam Dunk, mangá em 90, anime em 93... Justamente nesse intervalo que o Chicago Bulls venceu seu primeiro tricampeonato consecutivo da NBA, com os títulos em 91, 92 e 93. E o autor se inspirou nos Bulls de Jordan para criar um time do Colégio Shohoku. Os uniformes são idênticos. A arte imita a vida, não tem jeito. Em 96 foi lançado o Yu-Gi-Oh!, mangá que se tornou anime em 98. A história era baseada em duelos de cartas místicas com um foco na mitologia egípcia. A revista Weekly Shonen, responsável pela publicação do mangá, começou a receber uma enxurrada de pedidos para as cartas da série virarem um jogo real. E dito e feito. Yu-Gi-Oh! Se tornou um império, um dos maiores sucessos comerciais dentro dos animes e mangás. Em 1999, foi lançado o Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que 10 anos após o lançamento entrou no livro dos recordes do Guinness, como o jogo de cartas mais vendido da história. Yu-Gi-Oh! Nasceu como mangá e se tornou um império avaliado em aproximadamente 17,1 bilhões de dólares. Infelizmente, o criador disso tudo, Kazuki Takahashi, faleceu em julho de 2022, aos 60 anos. E não muito longe disso, uma das obras da cultura otaku mais famosas da história não começou como anime ou mangá, mas como um jogo. Em 1996, nascia Pocket Monsters, Red and Green. Já pegou a referência? Pocket Monsters? Pokémonsters? Tajiri. Nascia a franquia Pokémon. Já em 97, a obra de Satoshi Tajiri se tornou um anime, que dura até hoje. Pokémon, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores fenômenos comerciais de toda a história. Não estamos falando só dos animes não, estamos falando de tudo mesmo. Todo mundo conhece o Pikachu, o Ash, bilhões de pessoas jogaram Pokémon GO. Quase todo ser humano reconhece ou já viu uma Pokébola. Amigos,
Pokémon é, de fato, um acontecimento difícil de mensurar. Duvido que Satoshi Tajiri esperava algo sequer próximo disso. 1998, um ano de vice dolorido para nós brasileiros. Mais ano de uma estreia histórica para o Japão, que jogava sua primeira Copa do Mundo. E um pouquinho antes dessa resenha futebolística chamada de Copa do Mundo, era lançada a série interplanetária Cowboy Bebop. Em um universo onde a humanidade colonizou todo o sistema solar, caçadores de recompensas são responsáveis por capturar criminosos que transitam entre planetas. Não sei se você aí de casa reparou na influência de uma outra obra que já citamos em Cowboy Bebop. Como eu sei que você aí de casa tá prestando atenção em tudo, se ligou que Cowboy Bebop bebe demais na fonte do cyberpunk, influenciado por um Mobile Suit Gundam que revolucionou a ficção científica oriental. Cowboy Bebop, obra de Shinichiro Watanabe, é aclamadíssima pelo público e pela crítica, ostentando um 8,75 com mais de 1 milhão de avaliações no site MyAnimeList. Tipo um letterboxd de 2 animes, sabe? Além disso, Cowboy Bebop faz parte de um gênero diferente do shounen e do shoujo. A obra é classificada como um seinen. Seinen, categoria de animes e mangás voltados para o público adulto masculino. Josei, categoria de animes e mangás voltada para o público adulto feminino. Esse gênero cresceu demais, principalmente nos anos 2000. Ou seja, para saber sobre as principais obras seinen e suas curiosidades, fica ligado nas nossas redes para saber quando vai sair o próximo episódio. Stella, acho que a gente tá chegando nele. Aquele lá? Sim. Esse é grande, hein? Grande não, gigante, em todos os sentidos. Galera, juro que essa é a última vez, mas esse anime aqui, ao lado de Dragon Ball, é provavelmente o mais importante já feito. Aqui, diferente de muitos outros, o mangá e o anime estão em pé de igualdade, com um público muito fiel a ambos os formatos. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. No dia 22 de julho de 1997, o mundo era apresentado a uma das maiores obras literárias da história da humanidade, escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, One Piece. 1150 episódios e contando! 1167 capítulos do mangá e contando. One Piece conta a história de Monkey D. Luffy, que está em busca do One Piece, tesouro deixado pelo maior pirata da história, Gold Roger. Parece uma premissa tranquila, né? Mas One Piece fala sobre revoluções, autoritarismo, guerras mundiais, manipulação da história do universo, organizações secretas e, maluco, a obra é um verdadeiro mundo orgânico que molda e é moldado pelos personagens. One Piece já superou os quadrinhos do Batman em números de cópias e com certeza ultrapassará o mais vendido da história, o Superman. Batman possui cerca de 490 milhões de cópias vendidas, enquanto One Piece ostenta aproximadamente 580 milhões. Já o Superman vendeu cerca de 600 milhões de cópias, e esse é o top 3 de quadrinhos mais populares da história. Porém, tem um ponto muito importante a ser colocado na mesa. O Superman existe há 87 anos, já o Batman há 86, mas a obra de Eiichiro Oda nasceu em 1997, ou seja, tá com 28 aninhos. Então não é exagero dizer que One Piece é o maior fenômeno da história dos quadrinhos. Pedimos desculpas aos fãs de heróis, mas a realidade é essa. O que Batman e Superman levaram quase 90 anos para alcançar, One Piece deve alcançar em 30 ou menos. Não dá para deixar de lado essa estatística. A gente já tá indo muito lá pra frente. Vamos voltar um pouquinho. O sucesso estrondoso de Oda garantiu quase 20 milhões de cópias vendidas ao longo de 3 anos. Assim, era inevitável que virasse o anime logo. Dia 20 de outubro de 1999, aos 45 do segundo tempo dos anos 90, era lançado o primeiro episódio da série animada de One Piece, que, como já falamos, acumula 1150 episódios no currículo. Atualmente, a obra se encontra na saga de Elbaf, e talvez, veja bem, talvez esteja caminhando para sua etapa final. Como tu encerra uma história desse tamanho? Na real, o público nem se preocupa muito, porque se tem uma coisa que os últimos 30 anos ensinaram é: nunca duvide de Eiichiro Oda. One Piece também influenciou demais os shounens criados nos anos 2000 pra frente. Mas isso é papo pro nosso próximo episódio.
muita coisa aconteceu para a cultura pop japonesa se tornar tão popular como hoje. E nesse episódio, conseguimos trazer as 3 décadas mais importantes para a popularização mundial dos animes e mangás. Desde a superação do preto e branco e do afastamento dos traços de Osamu Tezuka, falando dos 2 primeiros fenômenos trazidos pelas décadas de 70, passando pela revolução dos shounens nos anos 80 e como a manchete foi importantíssima para os animes no Brasil, até chegarmos no boom na indústria dos anos 90, a década de ouro da cultura otaku. E no próximo episódio falaremos sobre os títulos dos anos 2000 até a atualidade, passando por suas problemáticas e debates acerca dessas obras. Pode descer os créditos finais, porque o Entretenicast de hoje acabou. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus inimigos, porque todos merecem ouvir um som de qualidade. Esse podcast é uma realização do Audiolab UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, roteiro de Patrick Veloso, Stella Nunes e JP Fonseca, narração também de Stella Nunes e JP Fonseca e edição de Ramon Leves, além de contar com a entrevista e material de pesquisa da Kari Obata. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Entretenicast, o cinema ao alcance dos seus ouvidos.